Olá, alunos e alunas. Na nossa aula de física de hoje, vamos relembrar alguns conceitos sobre o movimento uniformemente variado. O que é o movimento uniformemente variado? O movimento, a gente já sabe que é aquilo que se movimenta, que sai do lugar. Uniformemente variado é que varia, mas de maneira uniforme. Temos duas coisas a ressaltar no movimento uniformemente variado. A primeira é que a aceleração sempre vai ser constante e diferente de zero. A nossa aceleração sempre vai ser constante e diferente de zero. E a nossa velocidade escalar vai variar de acordo com a nossa aceleração. Então, a velocidade vai variar. Só que a velocidade ela vai variar em intervalos iguais de tempo, a mesma quantidade, aumentando ou diminuindo. Vamos colocar esse pensamento na prática. Vamos ter uma trajetória e vamos pensar numa bola nessa trajetória. A bola está em repouso, ou seja, a sua velocidade inicial é zero, a sua posição inicial é zero e o seu tempo é zero. Quando a bola parte do repouso e alcança o tempo de instante 1 segundo, a sua velocidade vai aumentar para 2 metros por segundo. Porque ela partiu do repouso. Quando ela alcança um instante de 2 segundos, a sua velocidade vai ser de 4 metros por segundo. E quando ela alcança o instante de 3 segundos, a sua velocidade vai ser de 6 metros por segundo. Ou seja, à medida que decorre o tempo, a aceleração é constante, mas a velocidade varia. Como que eu sei que a aceleração é constante? Quando eu coloco ela na fórmula de aceleração igual variação de velocidade sobre variação de tempo. A aceleração na variação de velocidade. A velocidade final menos a inicial, ou seja, 6 menos 0. Sobre a variação de tempo, 3 menos 0. Que vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Daqui para cá, a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado proporcionou a velocidade de 4 metros por segundo. Daqui para cá, a aceleração de 2 metros por segundo proporcionou a velocidade de 6 metros por segundo. Então, sabemos que a aceleração é constante e a velocidade varia em tempo igual e intervalos de tempo igual. A aceleração média e a instantânea no movimento uniformemente variado, ela é igual. Ela pode ser usada na mesma fórmula. Por quê? Porque ela é uma unidade que vai ser constante nesse nosso estudo. Só que temos que lembrar que a aceleração é constante, só que ela é diferente de zero. Porque se a aceleração for zero,
o objeto, o automóvel, o que for, ele não vai ter velocidade, ele não vai sair do lugar. Vamos entrar então no movimento uniforme, quando não tem aquela variação igual nos tempos iguais. Agora vamos entrar nas funções horárias. Função horária de velocidade e de posição. A função horária de velocidade é a fórmula que a gente usa para saber a velocidade do objeto, que é velocidade final igual velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. E a outra função horária é do espaço, que a gente vai saber o espaço, o deslocamento do objeto, que é espaço final igual espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais meio vezes a de aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essas duas fórmulas são as que nós vamos precisar nesse momento de estudo. Tem outras, mas nós não vamos dar foco nelas agora. Vamos colocar essas fórmulas como situações problemas. Considerando uma partícula que se move a partir do repouso e alcança uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Após 6 segundos, qual a velocidade dessa partícula? Vamos ver o que o problema nos deu para conseguir resolver a fórmula. Primeiro, falou que sai do repouso. Se sai do repouso, a velocidade inicial é 0. Então, a minha velocidade inicial aqui vai ser 0. Também está me falando que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Então, no lugar do A, vou colocar o número 5. E após 6 segundos, então eu já sei do meu tempo. Qual que é a velocidade atingida? Vamos resolver. Ou seja, a velocidade é 30 metros por segundo. Agora vamos para um problema mais complexo. Um automóvel na posição inicial, 2 metros. Se a posição inicial, eu sei que é aqui. Com a função horária de velocidade a seguinte. Então, o problema. Se um automóvel na posição inicial 2 metros, com função horária de velocidade V igual a 5 mais 2t. Determine, letra A, a velocidade escalar inicial do móvel. Se a velocidade inicial, é só seguir aqui ou nessa fórmula. Nessa fórmula, sabemos que a fórmula original é... Ou seja, a velocidade inicial desse automóvel vai ser 5 metros por segundo. Letra B. A aceleração escalar. Vamos na fórmula. A aceleração, então, substituindo, vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Letra C. A velocidade escalar no instante t 2 segundos. Então, vamos substituir o t. A velocidade no instante de 2 metros. 2 segundos, desculpa. Vamos resolver. Ou seja, a velocidade vai ser 9 metros por segundo. O instante da velocidade em que a velocidade inicial vale... Não, o instante da velocidade em que esta vale 2 metros por segundo.
Vamos pegar a mesma fórmula. Vou colocar ela aqui, ó. Eu quero saber o instante quando a velocidade é 2. Isolo 2t. Ou seja, o instante será de 1,5 segundos. Letra E. O instante que o automóvel muda de sentido. Se ele muda de sentido, é porque a velocidade final dele chegou no zero. É só substituir a velocidade final, a velocidade inicial por zero. Ou seja, o instante será em 2,5 segundos. Agora, nós temos que achar a função horária de posição do tempo desse automóvel. Nessa fórmula, nós vamos substituir os valores. Não sabemos a posição final, mas sabemos a posição inicial. Sabemos também a velocidade inicial, mas não sabemos o tempo. Nós sabemos a aceleração, mas não sabemos o tempo. E assim, usamos as duas fórmulas, a função horária de velocidade e a função horária de posição.